Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Senhor, louvado seja teu nome, pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo seu amor derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou sobre nós mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela sua graça que é derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado por tão grande amor derramado por nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo poder, todo louvor, toda adoração seja dada somente a ti, Senhor. Tu és o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado. Maravilhoso é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o céu, Criador da terra, aquele que foi, que é e que virá. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dadas a ti, Senhor. Pois só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Só o Senhor é santo. Obrigado, Jesus, porque tudo que passou, nós éramos merecedores. A cruz era para mim, Senhor, os pregos eram para mim, mas o Senhor entregou-se por nós, para que a nossa vida, como inimigos do Senhor, fosse transformada pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua entrega, que hoje, através do seu sangue, somos purificados, restaurados, transformados, para que possamos estar hoje na tua presença. Obrigado, Jesus, porque não desistiu de nós, se entregou por nós, teve o pior momento da história por nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor fez e obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E a sua ressurreição, obrigado porque nos mostra que teremos vida eterna contigo, que seremos apenas um contigo. Louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado porque voltará o Rei sobre nossas vidas. Obrigado porque voltará para governar como um Rei justo, maravilhoso, sobre nossas vidas. Toda honra e toda glória e todo poder seja dados a ti, Senhor. Pois não há outro Deus além de ti. Toda honra e toda glória seja dadas a ti, Pai. Seja, Senhor, com a nossa nação, esteja perdoando os nossos pecados, esteja perdoando este povo, Pai, cheio de iniquidade e promiscuidade, esse povo sem integridade, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Que as pessoas venham ver Cristo na sua igreja, que a sua igreja venha despertar,
que o seu povo venha verdadeiramente adorar ao Senhor, que o seu povo venha verdadeiramente se entregar a Ti completamente, Pai, para que possamos, através da Tua palavra, do Teu nome, louvar e exaltar e levar a Tua palavra para as outras pessoas. Prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja, encoraja-os, encha-os do Teu Espírito, desperte-os para que estejamos sempre atentos a todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós e para este tempo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido hoje e sempre. E que tudo que façamos, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Traga paz, Pai, para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio. Traga paz para o mundo, Senhor. Para que as pessoas possam ver através desta paz o teu poder. Para que o Senhor seja exaltado. Restaura, Pai, o povo judeu, Pai. Restaura, Senhor, para que eles atinjam a plenitude do Senhor, para que eles voltem a ser injetados no Senhor. Senhor, restaura o teu evangelho, que possamos despertar para um evangelho do reino, para que possamos despertar para as coisas que estão na sua palavra, para que possamos despertar e voltar a entender verdadeiramente a tua palavra, que esse evangelho disfarçado, que esse evangelho pela metade, que a gente comece a compreender verdadeiramente ao Senhor, que toda religiosidade caia por terra, que tudo que tem encoberto, Pai, que tudo que não foi revelado, ou que tudo que foi transformado, que tudo que foi colocado no seu evangelho, que nos traz engano, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos viver plenamente o seu evangelho, que o som da trombeta, Pai, seja um som limpo, puro, para que possamos estar preparados para a batalha. Chega de um evangelho pela metade, de um evangelho falso, que não nos traz justiça, que não nos traz purificação, que não nos leva à santidade. Chega, Senhor, de crente mimizento. Levanta, Senhor, a tua igreja para ser uma igreja firme na tua palavra, uma igreja cheia do teu espírito, uma igreja preparada para a batalha. Chega, Senhor, de cristão folgado. Chega, Senhor, de cristão que não pode ouvir uma palavra de repreensão que já fica todo dodói. Que possamos sim, Senhor, ser firmes no Senhor. Que possamos estar revestidos da sua armadura e ir para frente, Pai. Como a tua palavra fala, a porta do inferno não prevalecerá sobre a tua igreja, significa que a tua igreja vai para cima e não que ela fica escondida, Pai. Então nos enche do teu espírito e do teu poder para que isso possa acontecer. Para que o teu nome seja glorificado neste tempo, Pai. Para a honra e glória do teu nome, seja com cada um de nós. Esteja derramando das tuas bênçãos, da tua graça sobre as nossas vidas. Que a tua cura também, o teu perdão seja sobre nós. Tem misericórdia de nós que somos falhos.
mas que estamos todos os dias buscando a tua santidade, buscando o teu perdão e nos revestindo do teu poder. Age, Pai, sobre nós. Espírito Santo, ministra sobre nossas vidas através da tua palavra, para que possamos sair daqui revestidos da tua glória. Dai-nos entendimento, Pai, para que aquilo que está oculto possa ser revelado, para que possamos compreender, Senhor, cada verso seu, para que possamos compreender, Pai, a tua vontade e o teu querer, para que possamos entender o que foi e o que tem para ser agora, para que a nossa leitura não seja uma leitura ou apenas uma história contada, mas que seja algo transformador para a honra e para a glória do teu santo nome, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Derrama, Senhor, sobre nós do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Delei. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, Bom dia. Bom Fabiana. dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Gênesis. A gente entrou já na segunda parte das histórias. A gente está vendo falar, então, agora sobre Abrão. E a gente está vendo o cuidado do Senhor sobre, então, Abrão. A gente tem visto como ele foi separado e a gente tem visto quanto a humanidade é manifesta sobre sua vida. Que mesmo ele sendo escolhido por Deus, Deus falando com ele, Deus não o abandonando com os teus erros. A Bíblia ainda relata os teus erros para mostrar que mesmo nós errando na jornada, Deus ainda é conosco. Então a gente viu ontem o desfecho de algumas coisas, a aliança que Deus fez com Abrão, que foi sobre toda a sua descendência, que mesmo passando por lutas e tribulações, iriam herdar toda aquela terra. A gente vê então ali mais um pacto que o Senhor faz com a humanidade, primeiro com Noé, dizendo que não destruiria a terra, agora com Abrão, transformando todos seus descendentes em sacerdotes, assim como ele é. E aí a gente vê também um grande passo que Abrão dá por não confiar plenamente no Senhor, e como a gente percebe, ele tentar resolver a promessa do Senhor com as suas próprias forças. Em vez de se entregar totalmente ao Senhor e esperar, ele, como nós, muitas vezes não conseguimos esperar que a promessa do Senhor se cumpra no seu tempo. E ali, tanto ele como Sarai comete um grande passo e comete um grande erro. Sarai ao entregar sua serva e Abrão ao aceitar isso. Então a gente vê então ali surgindo um filho da carne, um filho que não faz parte da promessa do Senhor, algo que o homem tenta resolver. E muitas vezes a gente faz isso, né? Deus tem uma promessa para nós e aquilo demora para se cumprir, e a gente tenta dar um jeitinho de fazer a promessa do Senhor se cumprir. E foi isso que Abrão e Sarai fez. E a gente vê aqui, então, nascendo o filho de Agar, o filho que não era para nascer, vindo de toda uma história, de todo um contexto, e como o nascimento deste filho vai trazer dor de cabeça para os herdeiros de Abrão até os dias de hoje. Como uma escolha lá no passado, uma meia-verdade,
vai trazer tanta dor de cabeça para toda a geração que nasce de Abraão e seus filhos. E isso é maravilhoso porque mesmo essas coisas acontecendo, a gente ainda vê Deus agindo e sendo na vida de Abraão. Gênesis capítulo 17. Vamos ver a aliança que o Senhor vai fazer ali com Abraão. Gênesis 17. A circuncisão e o sinal da aliança. Versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade. Então a gente tem aqui uma passagem de tempo, né? Quando no capítulo anterior, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E agora, então, o Senhor vai fazer essa aliança com Abraão. Abraão já está com 99 anos de idade, então 13 anos se passou com Abraão acreditando que Ismael era o filho da promessa. Então, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Toda a terra de Canaã, aonde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então a gente está vendo aqui Deus fazendo uma aliança agora com Abraão, pai de multidões. E é bem interessante porque eu estou lendo aqui e estou pensando, quando Deus fala que multiplicarei muitíssimo a sua descendência, a gente sabe que a aliança que Deus tem com o povo que vai sair ali de Isaac, né? Que vai sair de Jacó, é uma aliança de sacerdócio, é o povo escolhido para ser o povo de Deus. Mas a gente sabe que a descendência de Abraão, no caso, não vem só desses. Não vem só de Isaac, como não vem só de Jacó. Então, se a gente parar, quando Deus fala assim que quando a gente está apenas lendo e Deus fala assim, ó, olhe para o céu, né, e conte as estrelas se for possível, esses serão seus descendentes, ou o pó da terra, né? A gente fala, cara, é muita coisa, e o povo, se você parar para pensar, o povo hebreu não é tanta gente assim. Mas aí, se a gente começa a pensar um pouquinho mais fundo, não é só o povo hebreu é os escolhidos para ser sacerdote do Senhor. Mas a descendência de Abraão, você tem ali o povo de Ismael e os outros seus 6 filhos que se espalharam por toda a terra. Se a gente parar para pensar ali, todo esse povo árabe ali praticamente tem genética e gênese de Abraão.
Porque a própria palavra fala que Ismael foi pai de 12 filhos também, assim como Jacó. Quando Abraão casa ali com a sua segunda mulher, ele tem ali mais 6 filhos que se espalham também. Então, realmente, a descendência de Abraão, ela é muito grande. E às vezes os nossos olhos, porque a Bíblia acaba focando só ali no que a gente chama de hebreus, dos israelitas, a gente acaba tendo uma visão limitada de como grande foi a descendência de Abraão, que quão grande ela realmente foi, ao ponto da gente começar a perceber para hoje que se a gente começar a pegar um pouco da história e ver o que está acontecendo, o acordo de paz, por exemplo, que estava se desenvolvendo, e acredito que ele vai se desenvolver ali no Oriente Médio, ele tem o nome por Abraão. Assim como a fé única que vai acontecer, eu acredito, no decorrer desses tempos, por causa da palavra do Senhor, ela também tem a ver com Abraão. Provavelmente vai se chamar fé abraâmica. Por quê? Porque todos esses povos, tanto o judeu como o Islã, tanto o Islã ali com o povo árabe, como o povo cristão, que são hoje as 3 maiores religiões ali envolvidas nessa batalha, tem como pai Abraão. Então, se a gente trazer assim para esse contexto, cara, realmente foi muitíssima a descendência de Abraão. Não só o povo hebreu, o povo judeu ali, mas também toda a descendência de Ismael, toda a descendência de Esaú e todos os outros 6 filhos que Abraão teve, que se espalharam pela terra e foram crescendo pelas nações. Então Deus agora faz essa aliança e muda o nome de Abraão. Versículo 9. Da sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança que faço com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, e será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todos os meninos de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos entre a sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não foram descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcará no corpo de vocês. Será uma aliança perpétua. Então, olha que interessante. Ele está deixando aqui bem claro que tanto aqueles nascidos do Senhor, como aqueles que forem comprados, terão que ser circuncidados. E aí a gente vai lá para frente, né? Por que a discussão dos judeus novos, convertidos, era de que aqueles que se convertessem precisavam ser circuncidados, né? E, na verdade, quando
eles não entendem que mais para frente o Senhor mesmo fala através dos profetas que na verdade não tem a ver com a carne, e sim com o coração. E Paulo deixa isso bem claro mais para frente, né? Que quando um gentio se convertesse, ele não tinha mais a necessidade de ser circuncidado na carne, e sim era no coração, né? Então hoje é no coração. E é bem interessante que a circuncisão, né? Essa aliança que Deus faz com o povo, com os descendentes de Abraão, dura até hoje. O povo judeu da religião judaica até hoje circuncida seus filhos ao nascer. E é bem interessante porque se a gente vê aqui então Ismael, quando Deus faz essa aliança com Abraão então ele volta para sua casa e vai circuncidar todos os homens. E ele faz isso, então, com Ismael aos 13 anos de idade. Então, é bem interessante que o povo judeu faz a circuncisão nos seus filhos ao 8º dia, certo? E o povo islâmico faz a circuncisão também em seus filhos, só que aos 13 anos de idade, que foi quando Ismael foi circuncidado. Então a história ela já começa a mudar. A partir do nascimento de Ismael, as coisas começam a mudar. Então você vai ter uma história contada pelo povo, pelos descendentes de Isaac, e uma história contada pelos descendentes de Ismael. Então Deus faz essa aliança e até hoje, né? Por exemplo, se você quer se converter ao judaísmo, né? Hoje, você além de ter que aprender aprender tudo sobre a religião judaica, é necessário também se circuncidar até hoje. Porque é essa aliança que Deus fez com eles na carne permanece até hoje. Continuando, versículo 14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vocês lembram que tem um momento quando Moisés, depois que a figueira, né? A figueira não. Sarça. A sarça, ele fala com a sarça ardente depois que ele fala com o Senhor e ele começa a se mover para o Egito. Tem um momento que ele quase morre. Por quê? Porque ele está no Senhor, na presença do Senhor, indo cumprir algo que o Senhor prometeu, só que ele não tinha feito a aliança do Senhor com os seus filhos. Ele não tinha circuncidado seu filho. E ali, então, ele tem uma situação de quase morte por esse fato. E a gente vê mais para frente também o povo, já no Êxodo, aqueles que nasceram no deserto também não foram circuncidados. E então ali, depois de que Moisés morre e Josué vai para a batalha, para a guerra, e Deus manda que eles se purifiquem ali, são circuncidados todos os homens que até então não tinham sido circuncidados. Então, a aliança para que o Senhor esteja para aquele povo ali, né, para aquele momento, a aliança precisa ser feita. E aqui, ó, Deus fala, e será eliminado do meio do povo quem quebrar esta aliança. Então, para o judeu, isso é muito sério. Então, por isso que na época de Paulo ali, os discípulos
houve essa discussão, né? Houve todo esse processo. E trazendo de volta também Jesus para dentro do judaísmo, lembra-se que Jesus era judeu e ele foi circuncidado também. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não mais se chamará Sarai. Seu nome será Sara, que significa princesa. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederá nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então Abraão duvida, né, do que o Senhor pode fazer. Afinal de contas, ele já é velho e Sara também já de idade. Versículo 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, que significa riso, que significa sorriso, porque ele riu. E com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. E eu o farei proliferar e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Lhe dará filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino, e sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, todos os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Então, até os egípcios que vieram como servos foram obrigados a ser circuncidados se ali quisessem habitar. Então, essa foi a aliança, né? O pacto, né? A gente está vendo aqui já o terceiro pacto, né? Que Deus faz com a humanidade, e agora este pacto mais focado na descendência e na aliança de Deus com Abraão e toda a sua descendência. E olha que interessante. Deus, por intermédio, pela intercessão de Abraão, abençoa Ismael, dando para ele, então, falando que ele multiplicaria sua descendência, ele seria filho de 12 príncipes e dele faria um grande povo.
Se você fizer ali mais ou menos a conta ali em volta de Jerusalém, é mais ou menos isso, de 10 a 12 países ali que odeia Israel. E a gente tem, então, aqui um filho que vai ser rejeitado, e é interessante que o filho da bênção, né, o filho da promessa, não é exatamente o filho de Abraão, é o filho de Sara. Então, Abraão tem Ismael, Abraão tem Isaac, e tem mais 6 filhos, mas o da promessa é aquele que vai nascer de Sara. Então, a promessa então, o filho da promessa vem de Sara. E é maravilhoso, porque a gente vai ver no próximo capítulo, provavelmente, quando Deus fala assim, então, que esse filho nascerá de Sara, e Abraão ri por causa da idade deles, né? Afinal de contas, Abraão ali já quase com 100 anos e Sara com 90. Como que nessa idade vão ter filho? E Deus é maravilhoso porque ele opera, né, os seus milagres e tudo, ao ponto de Sara, é como se Sara se rejuvenescesse, ao ponto dela ser tão bonita e atraente aos olhos do rei Abimeleque aos 90 anos de idade. E olha que o rei ali, com certeza, também tinha o seu harém, que isso era normal já principalmente entre os reis, ele já tinha outras mulheres, provavelmente jovens, mas ele escolhe Sara por ser bonita e provavelmente por Deus ter feito ela fértil, ela naquele momento ali, ela se torna tão atraente ao ponto do rei desejá-la. Isso é maravilhoso. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? É só uma observação, né? Até aqui no livro de estudo que eu acompanho, assim que Deus se retirou, Abraão prontamente foi lá e circuncidou todo mundo, e a Bíblia deixa muito claro, repete, frisa isso na verdade, né? Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Ele fala, acho que por 2 vezes, né? Ó, na hora, né? Então, Abraão não esperou, né? Ele, com a sua fé, assim que Deus falou com ele para fazer, ele prontamente ele o fez. Ele falou, então tá, então amanhã eu faço, semana que vem, né? Rapidamente ele fez. Não pensou 2 vezes, né? E já adulto, né, cara? Pensa só. É literalmente cortar um pedaço. É como se fosse realmente uma aliança ali. Uma aliança de carne cortada ali. E aí você imagina isso para os adultos, para próprio Ismael como um adolescente. Não tinha anestesia, não tinha essas coisas. O que muitas vezes naquela época era usada como anestesia era uma bebida com um pouco mais de álcool para você ficar um pouco mais, como que fala? Para você literalmente ficar um pouco mais alto, mais bêbado, para você não sentir tanta dor. Então, isso era usado para fazer, às vezes, uma amputação, um corte que geraria muita dor. E aí, quando a gente avança ali para a história, por exemplo, de Jacó, quando a sua filha é abusada e eles fazem todo um reino se circuncidar, a gente vê ali que quando isso acontece, os homens são atacados na cama. Por quê?
porque causa febre, causa dor, eles ficam ali por dias, você vai ficar ali provavelmente sem utilidade nenhuma, sem força, sem nada para fazer. Então, Abraão não só se circuncisa, né, como ao seu filho, mas sim como a todos os homens que tem ali na tribo. Tanto aqueles que nasceram na sua jornada, né, que nasceram em casa ali, né, como aqueles que durante essa jornada foram comprados como escravos. Então, todos que andavam, todos que estavam sobre a tenda de Abraão, tecnicamente foram obrigados a ser circuncidados. Então, tipo assim, olha, provavelmente Abraão ensinava sobre o Deus vivo para aquele povo. Provavelmente aquele povo que andava com ele ali, todos os seus servos, escravos ali, eles viam a bênção de Deus sobre Abraão. Tem algumas versões que quando Abraão ele sai, né, quando ele vai cumprir ali o que Deus fala para ele sobre sair da sua terra, né, e Abraão então leva com ele todos os que habitavam com ele, né? Todos que estavam com ele ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ali, ó. Não, aqui. Deixa eu ver. A palavra que ele usa ali. Mas, e Abraão então leva, quando ele sai de Harã e vai para Canaã, já como ordenou, saiu para Harã, levou Sarai, sua mulher, bens como haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Então, Abraão já tinha pessoas com ele. Tem algumas versões que não falam servos, mas falam aqueles que foi dado a ele. Então, provavelmente, Abraão, já naquela época, já falava desse Deus vivo para aqueles que estavam com ele. E provavelmente também, né, cara, durante toda a jornada, tá vendo ali Abraão levantando o altar e adorando ao Senhor ali, fazendo um holocausto, queimando o cervo para o Senhor. Abraão provavelmente ensinou isso também a Ismael, e provavelmente deve ter continuado isso, mesmo do jeito torto dele, mas a gente vê que é uma promessa do próprio Deus de que Ismael seria como um jumento selvagem, seria como um filho que seria contra todos os outros filhos. Então, querendo ou não, isso já é algo que estava dentro dele. E, poxa, você imagina um guri de 13, 14 anos sendo rejeitado pelo seu pai. E a gente vai ter ali, não sei se é exatamente com essa idade, mas provavelmente ali, depois de um tempo, quando Abraão acaba mandando Agar embora, ele está sendo ali rejeitado pelo pai. Então, ali começa uma revolta, né? Poxa vida, eu sou o primogênito do meu pai e fui rejeitado pelo meu pai por causa do meu irmão. Então, e aí, o que acontece? Mesmo que Ismael, em nenhum momento você vai ver ele atacando Isaac, cria-se como que eu vou chamar? Esse vínculo ruim, tá ligado? Essa vontade de se vingar. Afinal de contas, fui abandonado pelo meu pai por causa do meu irmão. E ele vai passando isso para os seus filhos. Olha, você tem um avô que me abandonou. E é igual a gente pega ali também o povo os descendentes de Esaú. Mesmo Esaú perdoando Jacó, os seus descendentes nunca perdoaram. Então a gente tem ali o povo de Edom também sendo um povo que vai contra o povo de Israel. Então, toda uma história, cara, é maravilhoso quando você vai parando para pensar, tudo vai se amarrando, se amarrando, se amarrando.
A gente tem Terá, então, sendo levado para Canaã, que para na metade do caminho e não cumpre o que tinha sido feito. A gente não tem na Bíblia relatado, mas talvez Terá possa ter sido chamado para ir para Canaã por Deus, mas para na metade do caminho. A gente tem, então, Abrão saindo de Harã e indo para Canaã, como Deus pede para ele e ele obedecendo. A gente vê quando passa por uma tribulação, então, Abrão desce ali para o Egito, e ali ele, por causa de uma meia-verdade, ele acaba entregando sua própria esposa para o faraó, e ali ele traz com ele, então, servos egípcios. E uma dessas servas é Agar. A gente vê, então, Deus cumprindo promessas, a história de Ló e tal, mas aí a gente vê Sarai entregando Agar, cara, e Abrão aceitando de novo, cometendo um outro erro. E começa-se, então, aquela bola de neve que ela continua rolando até hoje, por causa de uma meia-verdade. Estava falando ontem isso para a Isabelle. Às vezes, por causa de uma meia-verdade, as consequências são enormes. Eu estava ouvindo ontem uma fala do nosso presidente falando: quando você conta uma mentira, pequena que seja, você vai ter que contar várias mentiras para sustentar aquela primeira mentira. Então, que a gente comece a viver no Senhor somente a verdade, para que as mentiras não nos derrubem lá na frente. Para que aquilo que às vezes a gente tem mania de chamar aqui, né, o jeitinho brasileiro, não seja uma pedra de tropeço no nosso futuro. Eu gosto muito da história de Daniel, porque quando a Pérsia, né, já está ali, o rei Dário já está ali tomando conta, né, do reino, e os outros sátrapas ali então tentam encontrar em Daniel algo para acusá-lo e não acham nada. Então que a gente possa buscar uma vida no Senhor onde a nossa integridade seja dessa forma. Onde se alguém se levantar contra você e buscar algo contra você, eles não possam achar nada. Se a gente fosse se levantar contra Abrão para acusá-lo, a gente ia ter algumas coisas para acusá-lo. E isso não é ruim, isso é maravilhoso na Bíblia, que mostra porque o homem é falho e mesmo assim Deus continua abençoando ele. Ele vai ser chamado como o pai da fé, pai das nações. E Deus sente orgulho de se apresentar como o Deus de Abraão e depois de Isaac e Jacó. Então, isso é muito bom. E isso que o Diego colocou, e isso que está aqui é muito bom também. Precisamos aprender a ouvir Deus e obedecer imediatamente. A gente tem essa mania de deixar para amanhã. Deixa para depois, não, depois eu faço, depois eu busco, depois eu oro, depois eu leio, depois. E aí a gente vai deixando as coisas passar, o tempo passar, sua intimidade com o Senhor também vai passar. Aí você já não faz mais devocionais, já não tem mais tempo com Deus, já não busca o Senhor durante o dia, durante a semana, e aí o seu encontro com o Senhor é só no domingo, e aí você faz um esforço para ir domingo de manhã na igreja, participar dos estudos, e à noite ir para o culto ou para a missa, aí você pega já cansado, cara, eu trabalhei a semana inteira, não vou acordar domingo cedo, já não vai mais nos estudos. E aí, quando você vê seu time de futebol tá na final do campeonato e você quer assistir, você já também não vai mais no culto à noite. E aí, quando você vê, cara, você já se afastou totalmente do Senhor. Quando você vê, você já não tem mais intimidade, você já não tem mais relacionamento, você já não sabe quem Deus é na sua vida. Deus é aquele ser distante
que um dia eu conheci, mas que hoje já não está mais presente. E infelizmente isso vai acontecendo porque a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Por isso que precisamos aprender a ouvir a Deus e obedecer imediatamente. E olha, e Abraão, para ouvir Deus, ele tinha relacionamento com Deus. A Bíblia não relata, mas passaram-se 10 anos. Você acha que Abraão não continuou fazendo ofertas? Não continuou ensinando sobre esse Deus? Contando ao seu filho as histórias de Adão, de Enoque, de Noé e seus avós, até o ponto que chegaram ali, contando as coisas que Deus prometeu para ele. E você imagina, Ismael e Isaac cresceram sabendo da promessa do Senhor. Então, precisamos ter essa intimidade que Abraão tinha, mesmo cometendo erros. É maravilhoso o Senhor, porque a palavra diz que quando pecamos, aí sim devemos nos aproximar do Senhor. E muitas vezes a gente tem na cabeça, puxa vida, pequei, e aí a gente tem a síndrome de Adão, né? Aí a gente começa a se afastar em vez de se aproximar. Lembra-se, nós somos humanos e a gente vai errar. Deus já deixou claro aqui que o coração do homem é inclinado ao mal desde o seu nascimento. A gente vai cometer erro, a gente vai olhar, vai cobiçar, vai desejar, vai falar o que não devia, mas isso não pode nos afastar do Senhor. E sim, isso tem que trazer um arrependimento e nos aproximar do Senhor. Esse é o real sentido. E aí, quanto mais próximo do Senhor, quanto mais santidade buscarmos, quanto mais intimidade a gente tiver com o Senhor, mais longe do pecado estaremos. E aí a gente vai ter o Espírito cheio em nós, e quando o pecado estiver à porta, ele vai falar, vai para outra, que aqui não vai dar certo. E se você estiver com o ouvido atento e atento no Espírito, você vai desviar, cara. Você vai fugir. Entendeu? É você olhar e ver assim, ó, o pecado lá, ó. Vou virar para cá, vou olhar para cá, não vou olhar, não vou cobiçar, não vou desejar. Você estiver numa roda, começar a falar e você não tiver o controle, levantar e fazer igual José e sair fora dali. Muitas vezes passar por chato, mas eu achei muito massa uma palavra de uma pastora. Eu prefiro ir para o céu sozinho do que para o inferno com a multidão. Então, se você não tem controle e não consegue controlar o ambiente que você está, sai fora. Sai fora. É melhor você estar salvo só do que você perder sua salvação por causa do lugar que você está, do ambiente que você está. E lembre-se, eu sempre digo, você não perde a salvação por causa de um pecado, mas sim por causa de uma apostasia. É o que eu acabei de falar, você vai se esfriando e se distanciando tanto de Deus, ao ponto de você não crer mais nele, começar a duvidar na sua palavra, a sua fé começar a se abraçar numas fés que não tem a ver com o Senhor, ao ponto de você se perder. E muitas vezes pode não ter volta. Porque, mas você quer dizer que perde para sempre? Não. Se no seu leito de morte você se arrepender do que você fez e buscar Deus verdadeiramente, Deus conhecendo o seu coração, você não cairá nas mãos do Senhor. Mas se sua morte for súbita e você estiver totalmente afastado, blasfemando contra Deus, fazendo tudo que não agrada, você corre um risco. Então, paramos de pensar dessa forma, que a gente esteja assim firmado no Senhor todos os dias, obedecendo assim como Abraão obedeceu sem pensar, acreditando no Senhor. E olha só, muitas vezes, como Abraão faz aqui, cara,
você percebe que não é uma conversa, um monólogo que só Deus fala. Abraão questiona, mas Senhor, eu sou velho. Permita que Ismael seja meu herdeiro. Outras vezes Abraão falando lá, mas Senhor, eu não tenho herdeiro, não tenho ninguém, acaso o meu servo vai ser meu herdeiro. Então muitas vezes precisamos conversar com Deus. Pai, tá doendo. Tá doendo. Me ajuda a vencer isso. Tá difícil essa batalha, tá difícil essa luta. Essa tribulação eu não tô aguentando mais. Então, não precisa ser um monólogo. Só que também não pode ser um monólogo da nossa parte. A nossa oração não pode ser aquela oração, obrigado, Senhor, amém. Precisamos aprender também a ter um tempo de silêncio quando estamos orando. E não só falar. Em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. E como que Deus vai falar com você dessa forma se você não para ouvi-lo? Se você não tem um tempo para ouvir uma mensagem, se você não tem um tempo para ouvir um louvor, se a sua oração é só petição, né? Não é nem uma oração, é só petição. Me dá. Eu. Que a gente aprenda a orar à vontade do Senhor, que a gente aprenda a ouvir ao Senhor e estar cada vez mais em sua presença. Fechou? Fechou. Você falando tudo isso aí, tipo assim, é um entendimento, um conhecimento meu. A gente está na leitura há tempos já, assim, é aquilo que você fala, não podemos ser só uma leitura, temos que estudar e aprender e buscar o Senhor. Eu vejo o homem tipo assim, acho que Deus que nasce gerado, ele é um rascunho, né? A gente é apenas um rascunho que precisa ser lapidado e passado a limpo dia a dia. Tem que ir se moldando e corrigindo e buscando. Então, são uns rascunhos bem grosseiros mesmo, uma pedra bruta que no dia a dia a gente tem que ir se reciclando e se moldando e lapidando mesmo. O homem é um rascunho. É isso aí. Muito Essas mulheres estão muito quietas, né, cara? Essas mulheres ultimamente não têm falado nada, né, cara? Tá tudo quietinha, questiona. Cadê a Beth? Falta a Beth aqui no grupo. A Beth fala bastante. Ai. Ouvindo, né? Hã? Ouvindo, é importante ouvir. Tem que aprender a ouvir. É que a gente quer ouvir também. É, Mas é Deus bom abençoe. ouvir. Muito bom. Então vamos estar encerrando. Aí a gente volta amanhã para a gente continuar a nossa leitura. Deus é muito bom e Ele tem cuidado de nós. Rose, você pode orar para a gente encerrar? Sim. Amém. 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 Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Te amamos, Paizinho, porque Tu tens sido misericordioso conosco, ó Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por essa chance de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra, porque o Senhor elucida a nós todas as dúvidas, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Te louvamos, Senhor, nesta manhã, pelo dia, pela chuva, pelo sol, por tudo que Tu nos dá, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo seu sustento. Muito obrigada por cada um de nós, porque nós somos falhos, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração e por isso te clamamos, ó Deus. Continue nos ensinando, ó Pai. Nos ajuda a sermos mais íntimos de Ti a cada dia, ó Pai. Nos ajuda a sermos melhores a cada dia, ó Pai. Nós queremos, ó Deus. Tu conheces cada um de nós, Tu sabes as nossas dificuldades. Por isso, esteja conosco, ó Pai.
todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos te adorar, que tudo que fazemos possa ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. Como é maravilhoso ver o cuidado que Deus tem com os seus. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter cada vez mais sede da palavra do Senhor e cada vez mais buscando ao Senhor e obedecendo, assim como Abraão fez prontamente. Deus te abençoe e que você tenha mais sede da palavra de Deus.